Oi gente, bem-vindo à minha terra. Bom, eu não deveria estar gravando esse vídeo porque eu tô super apertada de tempo e eu preciso fazer várias coisas. Quem não sabe, eu viajei para buscar umas plantinhas bem raras e eu vou compartilhar ela com vocês. Dentre elas, tem persicália, tem leucódium, tem um marundodonax, uma cana variegada incrível, vários tipos de espécies de íris diferentes e muito mais. Vamos ver o que a gente vai alcançar a colocar nesse vídeo, porque, como eu disse, tem muito trabalho para fazer essa semana, sem falar em todas as sementes raras que também já vieram, alguns de vocês já vão ter semana que vem em suas mãos, tá? Então, vamos começar pelas coisas que eu mais estou apavorada para colocar na terra, porque são coisas que eu não posso perder, tá? Então vamos vir aqui, choveu bastante, então tá ótimo para plantar elas também. Aqui tá uma pilha de coisas e lá dentro de casa tá um caos com muita coisa que eu consegui, tá? Bom, a primeira que eu quero plantar tá aqui no chão, que eu preciso dela. Esse pequenininho alien aqui estão as raizinhas dela, tomara que elas peguem, porque eu já queria faz muito tempo. Essa daqui é a persicária, vamos levar ela lá. A persicária dá uns maciços bem grandes com umas flores em espiga vermelha. Ela é uma planta perene, tá? Ela pode sofrer um pouquinho no inverno, mas ela aguenta muita temperatura fria, o que é muito bom pra mim. E ela vai bem em qualquer lugar, tá? Só me disseram que ela tende a competir um pouco com outras plantas. Então tem que cuidar um pouquinho o que tu coloca na frente dos lados dela. Vocês sabem aqui, né, na saída da minha casa, ali tá o deck com a jasmim, né? Aqui eu tô querendo refazer essa parte porque eu já não aguento mais essas bananeiras. Elas são lindas, essas bananeiras da Sumatra, só que essa é a situação delas no inverno, tá? E eu odeio ficar aqui metade do ano com elas nesse estado. Então provavelmente eu vou tirar elas daqui na próxima primavera, não sei. Então aqui eu tô achando que eu vou colocar umas persicárias. Olha só, na pressa eu até tinha esquecido de ligar o microfone, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei até agora. Então, a primeira coisa, aqui, apesar de ser rocha embaixo, mantém bastante a umidade, então elas vão aguentar. Como elas não são muito assim, exigentes, pelo que parece, eu acho que ela vai vir bem aqui. Como eu consegui 2 a 3 raizinhas, não vou plantar todas elas aqui, né? Sempre pensem nisso. Quando vocês têm um pouquinho mais de quantidade de alguma espécie e vocês não sabem bem como ela se comporta, plantem elas em lugares diferentes, tá? Assim, opa, tô colocando elas em cima. Isso é a pressa, né? A pressa é a inimiga da perfeição. Sempre coloca em lugares diferentes, porque assim, se uma não se adaptar, a outra, quem sabe, se adapte melhor, tá? Então, umas vão aqui. Um tronco. E muitas vezes, quando eu tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo, eu abro um espaço pequeno, seguro, para não mover as raízes depois de um tempo, né? Se a gente tiver que melhorar mais espaço ao redor. Mas que nem essa planta, a persicária, ela se expande muito. Então esse espacinho aqui que eu abri, que vocês vê, não vai ser suficiente para ela se eu continuar deixando ela aqui, né? Mas, então eu planto uma aqui no meio, se ela se expandir mais, eu vou melhorando o solo ao redor. Isso ajuda também que a gente não tenha tanto problema com plantas adjacentes nascendo, tá? Que como as sementes estão suprimidas ao redor, né? Ai, na verdade tá bem raso aqui. Não sei se vai ser uma boa ideia. É isso que acontece, sim. Por isso que eu não costumo gravar muito algum processo desde o início, porque às vezes eu tenho que fazer 3, 4 vezes o mesmo processo até encontrar um lugar decente para plantar. Aqui já tá saindo umas pedras. Olha o tamanhão. Bom que mesmo que seja um pouquinho mais raso aqui,
é um lugar que eu posso vir com a mangueira e regar no verão, né? Então, pelo que eu entendi, a persicária, que é principalmente sol, ela vai sobreviver a uma sombra moderada, mas ela vai florescer muito mais se tem sol, tá? Tá bem raso, tem umas partes bem rasas aqui. Aqui eu tenho uns 50 centímetros de terra, então acho que vai dar. Se eu ver que ela tá sofrendo muito no verão, aí eu troco. O que mais? Ela não quer muita umidade, mas também, se tiver muito seco, ela vai parar um pouco de produzir flor, tá? Então a gente tem que ter um intermeio, né? Bom, assim tá bom. Esse solo é bem soltinho até. Então, a gente vai pegar as raízes da persicária. Aqui tem um. E a gente vai plantar ela assim. Lembrem-se que isso é um rizoma. Então, todos os rizomas a gente tem que plantar na horizontal. E parece que não muito profundo, tá? Então, vamos fazer uma valetinha. Eu não tô adubando o solo agora, mas eu poderia fazer, tá? E se não, eu vou colocar depois um pouquinho de compost bem maduro por cima, tá? Vamos só enterrar superficialmente. Vou até usar essa pedra. O problema dos rizomas é que a gente não vai ver eles por um tempo, né? Então tem que cuidar para não pisar. Então vou colocar a pedra de um lado e esse toco do outro, assim eu sei que ele está plantado nessa região. Tenho duas mais para plantar. Já sei onde eu vou colocar a outra. Mas só para mostrar para vocês, né? Então aqui está o processo da persicária. No próximo vídeo eu mostro já pronto como ficou as outras duas, tá? E esse é o problema também de filmar fazendo as coisas, porque olha só a mão. Aí como é que tu toca na câmera, né? Coisa que agora eu queria plantar algumas outras coisinhas que são menores, eu precisava pazinha, né? Tu acha que eu vou encontrar a pazinha? Deve estar em algum lugar do jardim. Não façam isso, gente. Não deixem as suas ferramentas no jardim que nem eu. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né? Porque eu sempre tô perdendo as minhas ferramentas. Mas vamos lá buscar mais uma coisinha para plantar. Bom, tem uma que eu quero plantar aqui na frente também, tá? Bom, vamos lá. Bom, uma das coisas que vieram, tô ainda buscando a pá, são vários tipos de íris. Muitas das íris que eu tinha conseguido uns meses atrás não vieram bem. Elas vieram, acho que congeladas ou talvez mal cicatrizadas, não sei. E acabaram apodrecendo muitas, perdi várias, mas agora uma amiga me deu outras e elas vieram super bem. São algumas íris muito diferentes e que estão aqui no chão, tá? Então vamos ver essa daqui que eu queria plantar agora. Essa daqui é a íris ingecularis. Vamos pegar ela e vamos voltar para lá. Vou ter que fazer com uma pá grande mesmo, colocar ela no chão. Essa íris ingecularis é uma planta que dá uma moita de íris. Ela é bem diferentinha. Ela não fica tão grande como o íris da praia, tá? E ela é mais de lugar seco, assim, mas não tão seco. Então ela não quer lugar 100% molhado, mas também não quer lugar 100% seco. Então eu sei onde plantar. Onde estava perto do açude na outra vez, né? Agora não é mais tão perto assim do açude. É uma zona bem seca, mas também eu consigo regar no verão. Então ela vai ficar bem ali, eu acho, tá? Essa íris não dá para dividir muito, pelo que a minha amiga falou. E o pedaço que eu tenho aqui, ela diz que já é um pedaço bem pequeno. Ainda assim que em comparação às outras íris parece que dava para dividir umas 5 vezes, mas ela disse que não, então eu não vou fazer, né? Aqui é uma zona do meu jardim, então, que ela é meio seca. Eu tenho astromélias, tenho nicotianas aqui eu já plantei o equinops, uma Achillea millenfolium, alceias, um eryngium ali atrás. Eu tenho umas margaridas, crinum, rosa, sisyrinchium e aqui na frente uma rosa, tá? Então vai ser aqui.
Essa é uma zona que eu já arrumei umas 3 temporadas, então olha só. O solo tá bem macio, tá esfarelando, então é uma terra muito boa. Como essa planta vai crescer um pouquinho mais alta, as margaridas aqui embaixo só vão tapar o buraco para ficar um pouquinho mais tupido o canteiro, tá? E o crinum ali do lado, ele tá bem devagar, mas é algo que eu também posso trocar de espaço. E as rosas, elas não costumam nem fazer sombra nem nada, porque essas rosas aqui híbridas não ficam muito tupidas, tá? Então eu acho que vai ser um lugar bom aqui. Então vamos mostrar essa íris ingicularis para vocês. Deixar a plaquinha aqui. Então essa vai ser a mudinha dela. A gente vê que ela sai, esse daqui deveria ser do outro ano, essa partezinha aqui, e aqui são as novas brotações. Ela veio com flor, mas as flores já estavam mortas. Mas quando eu abri o pacote, eu senti um cheiro bem gostoso. Eu não sei se é dela, eu vou ter que perguntar para minha amiga, mas tinha um cheirinho, tá? E aqui a gente já consegue ver que tem uns brotinhos saindo a mais do lado, tá? Todas as íris não se plantam muito profundo, porque a maioria das íris prefere então estar por cima do solo para pegar esse calorzinho no início da primavera e assim criar mais flores mais rapidamente, tá? Então a gente não vai colocar muito profundo. Só vou abrir o buraco aqui, porque ela veio com raizinhas, então a gente vai tentar esticar essas raizinhas mais para baixo, né? E vamos colocar ela aqui. É uma maravilha quando tem espaço já arrumado, né, de terra. Facilita bastante o trabalho. Vamos pressionar um pouquinho. De tarde já vai chover, então a irrigação já está garantida também, né? Vai chover bastante. E vamos colocar aqui a plaquinha de íris ingicularis aqui. Esses vídeos também me ajudam a saber onde eu plantei as coisas. Qualquer coisa, se eu esqueço, se eu perco a plaquinha, eu consigo vir aqui e olhar o que eu plantei no vídeo, né? Pegar mais uma plantinha lá. Semana passada eu estava trabalhando na parte ali de cima que eu mostrei para vocês. E aí eu ia plantar uns lírios de dia, que ainda estão aqui, porque eu não, de tanta indignação eu nem quis mais olhar eles. Eu fui tirar essa moita de lírio do dia, que estava ficando aqui bem no meio do caminho que a gente está levando o barro pro açude, né? E eu fui tirar e eu acabei me cortando com a pá aqui na mão, né? Coloquei a pá do lado, aí ela travou dentro da terra. Eu tentei levantar o lírio do dia e quando levantou a pá caiu e como ela estava muito afiada, ela tirou a pele ali. Agora já está cicatrizando, né? Até abriu um pouquinho agora trabalhando, mas tudo bem. Então eu deixei ali e o espaço que eu tinha preparado para ela lá em cima ficou em aberto, né? Não tem nada. Então esse espaço, como que o lírio de dia não é tão importante assim, mas essas que vieram são... E elas se dão assim, mais ou menos no mesmo lugar, das mesmas condições. Vou pegar elas ali, umas plantinhas que chegaram, e vou plantar naquele espaço ali com vocês, tá? Esse é um tipo de lírio que não é incomum aqui no Brasil, mas as cores são, tá? Vamos pegar ele ali? Bom, esses lírios aqui, tô falando lírio, né? Esses íris aqui são íris germânicas ou íris barbados, tá? Mas eles vão ser de cores diferentes. Então eu vou pegar alguns aqui e vamos levar para lá, vamos ver como é que se planta também. E vamos para lá. Não tenho pá nem nada, porque eu esqueci onde eu coloquei minha pá pequena. Vamos fazer à mão mesmo. Vamos lá. Então ali embaixo é uma zona que eu comecei a melhorar um pouco. Vamos descer por aqui. Aqui tá, que eu também limpei o outro dia, que são todas as suculentas. Aqui ó, o sedum que eu mostrei. Aqui tem outra que eu já não me lembro o nome. Dá umas flores lindas, rosas. Vamos descer por aqui. Aqui então tá a zona dos narcisos, que eu plantei Reina Luísa. Vamos pro outro lado. Aqui atrás vão ter as Daucos, que eu semeei, tá?
semente, e aqui na frente eu ia plantar o lírio de dia. Então, esses daqui vão ser uma surpresa, tanto para vocês como para mim, quando eles começarem a produzir flores, porque eu não tenho ideia de qual cor vai sair. Só que o problema da grande parte das plantas que eu trouxe essa vez é que elas só vão produzir flor daqui a 1 ano, tá? Então, paciência, isso é o que eu tô tentando aprender, paciência. Eu quero tudo para ontem, né? Mas como eu sou uma mera mortal também, eu não consigo fazer com que as coisas cresçam mais rápido do que o possível, né? Tá, mas então, aqui estão as íris, né? A íris germânica, mesma coisa. A gente vai plantar na horizontal e essa a gente vai ter que deixar a corcovinha dela para fora da terra. Ela precisa torrar no sol para conseguir produzir flores. Então, talvez vocês tenham uma íris bem entupida, bem bonita na casa de vocês, mas não floresce. Muitas vezes é porque ela está pegando sombra ou a batata foi plantada muito abaixo da terra. Ela vai demorar muito mais tempo para conseguir produzir flores. E aqui a gente pode ver, ó, estão vendo que ao redor tá sujinho de terra e aqui em cima ela tá mais branquinha? Bom, é porque essa parte aqui tava para fora da terra e é a mesma coisa que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos só abrir um suquinho bem básico, colocar ela ali e um pouquinho de terra em cima. Agora tá bem empapada a terra, porque choveu mais de 100, 150 milímetros nas últimas semanas. Mas mesmo assim, olha só, se eu pego essa terra e aperto, quase não sai água. Ali vai sair uma gotinha de água, tá? Os íris precisam estar em local drenado, tá? Eles não gostam de água. Pelo menos os germânicos, né? Às vezes tem alguns que toleram. Alguns até são para dentro da água, né? Mas não é o caso desses. Então, bem drenado, não precisam muito nutriente, tá? São muito bons para áreas que ficam bem quentes no verão e bem secas, tá? Então, aqui, fácil plantar eles, tá? Deixando a barriguinha exposta para cima. E só aproveitando para mostrar ali, na outra semana não tinha aberto ainda, né? Aqui abriu o Gold, o Gladiolo Gold. Olha a cor dele, né? Lindão, né? Bom, vamos lá plantar mais uma coisinha. Acho que ainda dá tempo. E aí depois eu vou me organizar de novo para plantar o resto. E se der, eu mostro para vocês as outras variedades que eu consegui, tá? Mas veio muita coisa, muita coisa. E o processo de germinação também vai ser bem largo, porque também veio mais de, sei lá, mais de 50 seguros, 50 espécies de plantas novas, tá? Mas vamos lá ver então mais uma coisinha que eu tenho pressa de plantar. Esqueci que eu tinha que pegar a pá aqui na frente do jardim. É muita loucura gravar assim quando tu tem muita coisa para fazer, porque tem que limpar a mão de um lado, pegar a pá do outro, o tripé do outro, a planta. É uma confusão, né? Mas vamos lá. Se vocês estão gostando desse vídeo assim um pouquinho mais acelerado, me avisem, porque aí eu vou fazer um pouquinho mais assim, mas eu acho uma confusão. Pegar o tripé. Agora vamos lá do outro lado. Certo era deixar as coisas onde eu vou plantar. Mas bem, essa é a planta que eu vou poder disponibilizar para vocês agora. Falem agora ou calem-se para sempre, porque eu não posso deixar elas assim ao tempo, tá? Então, ou eu vou vender ou eu vou plantar todas aqui no meu jardim. Mas essa é uma planta que eu queria plantar na frente do jardim, porque ela é muito linda, só que ela fica muito grande, então eu não vou ter tanto espaço. Podia ir controlando ela, mas não é o que eu quero fazer. Mas olha só essa maravilha. Essa daqui é uma variedade de Arundo Donax, tem vários nomes. Cana Vieira, cana, eu acho que é do Brejo também. Tem outros nomes, mas cana Vieira eu acho que é o mais comum. Mas essa daqui é a versão variegada dela. Olha só olhando assim, ela mexendo no vento, vocês já vê o quão especial ela é.
ela ilumina o jardim, realmente ilumina o jardim. E ela consegue ficar tanto em local bem úmido e também em local bem seco, tá? Então ela é uma planta que vai bem em quase tudo que é lugar, tá? E vamos ver como é que ela se comporta com a geada, tá? Eu deveria colocar em um local mais protegido, mas eu tenho mais, né? Então eu vou poder fazer o experimento em diferentes locais. Mas essa daqui eu vou plantar ali embaixo, no lugar que ela poderia se expandir e ficar gigante. Então vamos pegar um pedaço grande dela aqui. Aqui, levar esse grandão. Vou ter que fazer 2 viagens para conseguir levar tudo, tá? Mas a gente pode plantar com pedacinhos assim, ó. Aqui tá a raiz, um pedaço do rizoma e os brotos. Esse é o broto mais importante quando se compra, tá? Esse grande não tanto. Mas com um pedacinho assim, no primeiro ano, vocês já vão ter, então, uma planta bem grande. Então vamos levar essa daqui. Olha o tamanhão, gente. Daqui vai dar muitas mudas depois. Ela vai querer pleno sol. Todas as plantas... Ó, que o vento fez a outra vez, né? Derrubou algumas das minhas vassourinhas, né? Olha só, levantou todo o solo. Bom, todas as plantas variegadas, elas tendem a queimar mais fácil do sol, mas ao mesmo tempo, se a gente deixa ela num local completamente escuro, ela vai perdendo a variegação. Então é um ponto delicado, né? Não perder a variegação, mas também não ficar completamente verde novamente, né? E a variegação é uma mutação. E a maioria das plantas não muta por completo, então partes da planta podem reverter para a parte original, né? Que era verde por completo, e a gente perde a graça da planta, né? Então a gente tem que cuidar bastante. Se vocês veem um brote começando a ficar verde novamente numa planta variegada, eliminem ele, cortem o mais perto do tronco principal, para que assim a planta não perca a variegação, tá? Olha só, vim pegar a pá, a gente consegue ver ela, mesmo que pequena, lá longe. Olha como é que ela se destaca, gente. É muito branca, muito branca. De noite é a última coisa que termina de escurecer por completo. Incrível, né? Olha aqui os gladiolos rosa já brotando agora. Todos eles. Ali tem mais um. Aqui tem outro. Eles demoraram, eu tava com medo de perder eles. Na verdade eu vou trocar. Eu ia plantar ele lá, mas vou plantar do outro lado. Bom, vou plantar ele aqui. É uma ilha num lugar bem molhado. Dá pra ver que tem água por todos os lados aqui. É uma parte um pouquinho mais elevada. É uma zona que eu não consigo controlar os capins nativas, gramíneas, essas nem sei se são nativas nesse local. E essa daqui vai conseguir então competir com aquilo ali e fazer com que eles desapareçam. Essa zona aqui eu nunca arrumei. Tem uns canteiros que eram de framboesa aqui do lado, mas foi muito úmido para ela. Então eu abandonei também, tá? Essa zona dá pra ver que é um solo muito mais pesado já. Tem uma gramínea que se chama cabelo de porco aqui, que cria um tapete em cima e faz com que a terra nem seque muito e nem consiga entrar água também no verão. Então é muito úmido no inverno e muito seco no verão. Como essa planta ela é bem resistente, nossa, o cheiro de alho. O vento bate nas folhas e dá cheiro de alho no jardim. Como essa planta é muito resistente, ela é uma candidata para ficar aqui, tá? Porque quase nada vai gostar desse espaço. Nem eu gosto desse espaço, sempre molho os pés quando eu passo aqui. Gente, é muito mais coisas que eu tenho que plantar, muito mais. Vai ser trabalho para meses. Talvez eu consiga gravar mais que um vídeo por semana. Assim vocês vão ficando atualizados e não muito defasados, tá? Então, vamos ver.
sobre fertilização, essa cana não precisa de nada. Ela vai ter vários usos, tanto para artesanato, alimentação animal, ela também alimenta gado. É uma planta, eu acho que foi trazida com o intuito de alimentar animais, tá? Então, tem outros usos. E o legal dela é quando ela tá assim ainda, não tão madura. Porque quando ela começa a ficar maior, que as ramas já têm mais de 2 metros, a variegação fica um pouco mais apagada. É aquilo que eu falei. Quanto mais sol ela pega, a variegação de qualquer planta começa a queimar um pouquinho, tá? Então ela fica um pouco mais amarelada. Então é bom sempre ir fazendo a poda. E assim a cor dela sempre vai ficar esse tom branco bem vibrante. Eu acho que agora essa zona aqui também vai ficar um pouco mais seca com o tempo, porque o açude recuou bastante. Bom, aqui tá. Agora vamos tirar um pouquinho da terra pro lado. Vocês podem ver que eu não fiz esse trabalho de tirar os insos antes de plantar ela, porque como é uma planta mais agressiva, elas não vão competir. O cabelo de porco é bem baixinho e essa daqui vai ficar alta. Vamos localizar ela aqui. Também, novamente, rizomatosa, então a gente não vai enterrar ela muito, tá? Depois o que eu vou fazer é trabalhar uma área bem maior aqui do lado, para não ficar muita água parada aqui, tá? Ah, nossa, essa planta é muito demais. Trazer mais pra cá. Pressionar um pouquinho. Não muito forte, senão vocês vão estrangular ela. E como se diz, aqui no sul tá feito carreto. Obviamente, essa é um dos rizomas que eu tenho que plantar. Agora, todo esse trabalho que eu fiz com vocês aqui, eu vou ter que fazer vezes 5, mais ou menos, que eu tenho muito mais íris para plantar, muito mais cana para plantar, então o trabalho vai seguir hoje. Mas olha só, gente, olha a cor dessa planta. E o bom é que o dia tá assim, né, bem fresquinho pra gente continuar trabalhando e não suar tanto. O dia parece que rende mais assim, tá? Bom, gente, essas eram algumas coisinhas que eu queria mostrar pra vocês. Tem muita novidade mais, tá? Então fiquem antenados aqui no canal, sigam pra aparecer mais vídeos pra vocês. E quem se interessa pela cana também, entra lá no grupo que eu vou começar a disponibilizar essa semana pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Me avisem se ficou muito maluco esse vídeo, muito rápido, tá? Porque vou tentar me adaptando ao gosto de vocês, tá bom, gente? Espero que tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau!